O mercado de transferência segue movimentado para o Internacional e Gustavo Scarpa segue sendo o ficha 1 na busca da direção colorada por reforçar o elenco para a temporada de 2024. Inclusive, em relação a isso, o presidente Alessandro Barcelos se manifestou ao longo desta terça-feira e falou sobre a concorrência que agora existe pelo meia que pertence ao Nottingham Forest. Alessandro Barcelos também mais uma vez tratou do assunto da renovação do técnico Eduardo Cudê, que está cada vez mais encaminhada, apesar de ainda não oficializada por um pedido do treinador. A gente fala também sobre a busca do Inter por zagueiros. E um nome vaza agora para a imprensa. João Vitor, ex-Corinthians, e atualmente no Benfica, está na mira do Internacional. Entretanto, o jogador passou recentemente por problemas em Portugal, que podem impactar na sua chegada aqui em Porto Alegre. A gente fala também a respeito do atacante, que está voltando ao Inter em janeiro, e a camiseta de 2024, que vazou e dividiu opiniões nas redes sociais. Esse é o Diário do Inter KTO, dessa terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. Vamos começar falando sobre Eduardo Cudê e o assunto que ainda está pendente da renovação contratual do treinador argentino, que está em sua terra natal e não avançou ainda nas conversas com o Internacional. O Inter ainda não anunciou a renovação de Eduardo Cudê e deve, a partir dos próximos dias, acertar detalhes contratuais. Mas assim, é importante dizer que nos bastidores, todo mundo garante que Cudê será o técnico do Inter em 2024. Não tem chance do Cudê dar para trás. É só uma questão burocrática mesmo, de acertar os últimos detalhes. Eu tenho dúvida em relação ao salário do Eduardo Cudê, tá? Tempo de contrato já está definido, vai até o final de 2025. Então, é só uma questão burocrática mesmo para o Cudê ser anunciado como técnico do Inter. E ao longo dessa terça-feira, várias manifestações do presidente Alessandro Barcelos, de outros dirigentes de menor escalão, dão essa leitura de que o Cudê, ao longo, até o fim desta semana, deverá ser oficializado como técnico do Inter para as próximas temporadas, tá? Existe, a partir daí, com a renovação contratual do técnico Eduardo Cudê, a ideia de reforçar o elenco. E a prioridade é reforçar o elenco, que a gente sabe que o Inter tem algumas frentes de negociação e a principal delas é pelo ficha 1, o principal objetivo do Inter nessa janela de transferências, que é o meia Gustavo Scarpa, tá? E aí, nessa terça-feira, o presidente Alessandro Barcelos deu uma fala sobre o Gustavo Scarpa, que eu acho que é bem importante para a gente entender o teor dessa negociação, lembrando que o Gustavo Scarpa interessa ao Inter, mas também está despertando o interesse de outros clubes. O Atlético Mineiro, por exemplo, entrou na briga pelo jogador. E o Grêmio, informação que vai circular no Diário do Inter KTO dessa terça-feira, também manifesta o interesse pelo jogador, mesmo dizendo que não quer entrar em leilão. Bom, abre aspas para o presidente Alessandro Barcelos falando sobre Gustavo Scarpa em entrevista ao portal UOL, tá? É um jogador que temos condições de trazer, mas não depende só do Inter. O mercado está se movimentando e a gente costuma só ventilar nomes à medida que esses nomes tenham real condição de estar presentes. É um grande jogador que com certeza está sendo pretendido por vários clubes do Brasil e até mesmo fora dele. Para que as coisas deem certo, essa ou qualquer outra negociação avance, é preciso ter cuidado. Eu achei, e aí eu vou explicar para vocês, essa fala do presidente Alessandro Barcelos, uma fala otimista quanto a Scarpa, tá? Ele disse, olha, nós tomamos cuidados para só trazer, ventilar nomes quando esses nomes têm real condições de vir para o Inter. E o presidente não se furta em ventilar o nome de Gustavo Scarpa para a imprensa. O que isso significa? Que o nome do Gustavo Scarpa é um nome com reais condições de estar presente, como ele mesmo falou, no estádio Beira-Rio. E isso através das sinalizações que ele tem do jogador, das sinalizações que ele tem do Nottingham Forest. O Inter tem um escopo de negociação já feito, tá? Mas precisa finalizar isso, através de um convencimento do jogador. E repito, é possível que nos próximos dias uma comitiva do Inter embarque para a Europa para conversar com o Gustavo Scarpa. Essa negociação é uma negociação que vai ser fechada
pessoalmente se o Inter conseguir avançar a ponto disso. Mas agora teve os concorrentes. Mas, mesmo depois dos concorrentes, e falando sobre os concorrentes, o presidente dando esse tom, me deixa uma sensação de otimismo em relação à compra de Gustavo Scarpa pelo Internacional, tá? Um outro nome surgiu ao longo dessa terça-feira, e é o nome de um zagueiro. A gente sabe que o Inter busca um zagueiro. Eu gravei um vídeo na última segunda-feira, atualizando a situação do Bruno Mendes, mas parece que um outro zagueiro está no radar, que é João Victor, de 25 anos de idade, que estava no Corinthians, foi vendido para o Benfica, tá? O João Victor, e que foi vendido bem para o Benfica, tá? Um zagueiro promissor, um zagueiro de valor de mercado. Ele está, segundo a imprensa carioca, interessando a Botafogo, aliás, segundo a imprensa portuguesa, interessando a Botafogo e a Inter, tá? E qual é a situação do João Victor? Ele tem contrato longo com o Benfica, só que o João Victor, ele em outubro passou por um episódio, ele foi afastado do Benfica por uma indisciplina, tá? E com isso foi sacado das partidas do Benfica por um certo período. Ele depois voltou, tá? Integrou o banco em vários jogos, mas nessa temporada, por exemplo, pelo Benfica, ele jogou só uma partida, que foi contra o Moreirense. Então é um jogador que não está tendo espaço na equipe portuguesa. Logo, tem uma condição mais viável de ir para o futebol brasileiro. E segundo a imprensa portuguesa, esse é o nome que o Inter está buscando para a zaga. A gente sabe que o Inter está buscando um nome para a zaga. A gente não sabe qual, mas o João Victor surge e vaza como o primeiro nome contundente de que o Inter esteja procurando neste momento, tá? Bom, avançando, na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre David, o DVD. O David está possivelmente, provavelmente, quase tudo fechado, voltando para o Internacional. Ele encerra o seu contrato com o São Paulo de empréstimo em 31 de dezembro e não teve nenhuma proposta que o Inter aceitasse pelo jogador. E com isso ele deve se reintegrar ao elenco colorado e ser utilizado pelo técnico Eduardo Cudê, obviamente com o aval do treinador argentino, tá? Eu dou mais detalhes sobre esse retorno de David nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais sobre o atacante colorado, que deve estar de volta, e aí seria o primeiro reforço do Inter nessa temporada de 2024, tá? Por último, gente, eu quero falar sobre uma notícia que circulou bastante nas redes sociais e dividiu opiniões. O Leandro Bez e outros jornalistas colorados, mas eu vou pegar aqui o tweet do Leandro Bez, que colocou com fotos, porque vazou a nova camisa do Inter para a temporada de 2024, tá? E é essa aí, uma camisa com a manga branca, lembrando muito a camiseta do Arsenal, tá? E isso dividiu opiniões. Eu, sinceramente, não gostei, você sabe da minha opinião. Eu gosto de camisa totalmente vermelha, e essa tem uma manga branca ali que difere, mas é diferente dos últimos anos. E muita gente tem confirmado nos bastidores que essa é a camisa do Inter para 2024. Então se preparem para um uniforme diferente do Inter na próxima temporada. Ao que tudo indica, vazou essa foto aí dessa camiseta colorada feita pela Adidas, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Já começou, por exemplo, Mundial de Clubes, mas tá rolando também Champions League e outros campeonatos pelo mundo, tá? Vamos passar algumas odds aqui dessa quarta-feira, por exemplo, de Champions League. Estrela Vermelha e Manchester City, odd do Manchester City 1.42. Atlético de Madrid e Lazio, odd do Atlético 1.63. E também Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, odd do Paris Saint-Germain fora de casa 1.90, o Borussia em casa tá pagando 3.6. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!